Como vai, alunos do Colégio Itaú de Carvalho Ramos? Hoje teremos uma aula diferenciada. Estou preocupado com essa questão da pandemia, esses problemas que nós estamos vendo hoje. E eu, como professor de sociologia de vocês, eu acho importante a gente fazer alguma análise sobre isso, trazer novos conhecimentos sobre esse assunto, que é muito importante. Tanto que o exercício que nós estamos passando para vocês hoje, está lá publicado no G8, é o decreto do governador, né, do nosso estado, do Ronaldo Caiado, que publicou no dia 19/4/2020, né, domingo, saiu esse decreto, onde eu quero que vocês leiam o decreto, são 62 páginas, um conteúdo vasto, e tem alguns questionamentos, algumas questões que eu fiz baseado na análise desse decreto. Acho que é importante esse assunto da pandemia, a gente trabalhar, gente, que eu acho que vai despencar na prova do Enem. Seja desse ano, seja do próximo ano, seja daqui a 2 anos. Porque esse momento, estou vendo, de paralisação geral da economia mundial, não só brasileira, é um assunto sociológico, é um assunto que vai estar debatendo na sociedade. Por essa razão, eu resolvi fazer essa abordagem diferenciada, sair um pouco do nosso livro, dos assuntos do nosso livro e entrar nesse assunto. Então, para a gente começar a nossa aula, já falei para vocês que na sociologia é importante entender os conceitos, a gente vai trabalhar com vocês alguns conceitos novos hoje, né? Parte histórica, mas também conceitual. E o primeiro conceito que é importante você entender é o que é epistemologia. Epistemologia é o estudo deixa eu usar aqui minhas anotações, né, que é importante usar o óculos, né, é o estudo das ocorrências das doenças e dos agravos, né, que são determinantes ou condicionantes. Então, é uma ciência que estuda o porquê da doença, o desenvolvimento da doença, o que determina as doenças, quais são as condições que levam à doença. Por exemplo, no estudo da epidemiologia, a questão da moradia, a questão do saneamento básico, a questão do transporte público, as pessoas vão indo, a questão da alimentação, uma questão importante, a questão da própria globalização, né? Globalização que traz essas mercadorias do mundo inteiro, trazem também doenças, né? Nós estamos vendo aqui o que nós estamos vendo hoje. Então, essa fenomenologia é o estudo disso. É importante entender, então, esse assunto. O próprio decreto do governador está lá, justificativas epidemiológicas, que justificam, né, a ação governamental em relação a essa questão sanitária que nós estamos vivendo. Então, a epidemiologia é isso, são os estudos das doenças, como essas doenças desenvolvem isso aí. E outra questão importante, a gente tem que entender o que seja surto, o que seja endemia, o que seja, de novo, usando meu óculos aqui para me ajudar, epidemia e o que seja pandemia. Então, é importante também entender esses conceitos atuais que nós estamos vendo aí, né? Então, o que eu falei, é uma aula muito até conceitual. O que é o surto? O surto é uma coisa local. Exemplo, recentemente aconteceu um caso lá nas matas próximas da cidade de Belo Horizonte de uma febre amarela, uma doença transmitida de macaco para ser humano. Ali foi um surto, aconteceu um focozinho ali. Houve uma ação da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, e aí esse surto só ficou lá, um surto. O que é uma endemia? Endemia já é uma doença já conhecida e já determinada regionalmente. Exemplo de endemia, aqui em Goiás, a dengue. A dengue é uma endemia. Anos e anos se passam e essa doença está aí proliferada. Já existe uma política de controle, existem ações para controlar essa doença, que é a dengue. Mas, em algum momento, acontece em algumas regiões onde há um descontrole. O que é o descontrole? Começa a acontecer casos além da previsível. Aí, essa doença, que é uma endemia, passa então a tornar uma epidemia. Epidemia, então, são doenças regionais, nacionais, pode ser até continentais, que há uma ampliação muito grande, um descontrole. Um exemplo de uma epidemia que aconteceu, a SARS. A SARS é uma gripe aviária, aconteceu na China, se espalhou lá pelo Oriente, algumas regiões na Europa, chegou a ter, aí foi uma epidemia, né? Hoje há um controle, já há uma vacina que controla essa gripe. A pandemia, então, o que é a pandemia? A pandemia é quando ela torna-se mundial, ela acontece em todos os continentes. Aí realmente torna-se uma pandemia, né? E na história da humanidade nós tivemos várias pandemias, né? A mais famosa de todas, gente, a famosíssima de todas, que o primeiro caso conhecido
é a morte do nosso querido não, o grande faraó do Egito Antigo, Ramsés II, lembra lá na Bíblia, né, as pragas, né, e tal, onde o Ramsés morreu de varíola. Então, a varíola tornou-se, então, uma das doenças mais antigas e mais pandêmicas que tem no mundo. Ela só foi erradicada uma campanha de vacinação mundial que aconteceu em 1980. Então, estamos falando há 40 anos atrás. É ruim falar sobre isso, porque essa coisa de questionar as vacinações, ela leva ao retorno, né? Nós estamos retornando aí a questão da possível da varíola e do sarampo, porque as pessoas não estão vacinando. As vacinas, elas são preventivas. E em 1980 percebeu que no mundo inteiro a varíola tinha sumido, né? Agora, outra pandemia, outra dessas doenças antigas que existe, por exemplo, a cólera, que até hoje existe, é milenar, né? A cólera é uma doença que acontece no mundo inteiro. Outra doença interessante que aconteceu no mundo, e essa sim tem dados de uma mortalidade muito grande, foi a famosa peste negra. O que é a peste negra? Não estamos falando de doenças virais, né, como vírus. A peste negra não, é uma doença bacteriana. Ela é uma bactéria de uma pulga de rato, e aí, a partir do rato, ela, que é um transportador, ela vai espalhar pelo mundo. Ela começou na Ásia Central, na Ásia que existe hoje, e ela, então, vai espalhar naquilo que é o mundo conhecido, né? Ela só não vai chegar na América, né? Que é, então, a questão da peste burbônica, né? Uma doença muito feia, muito horrível, né? As pessoas queriam, como é que chama? Pus e tal. E essa doença, por que ela é importante? Calcula-se na época que a população mundial é em torno, mais ou menos, de 400 a 500 milhões de pessoas no mundo. E fala que ela matou em torno de mais ou menos 150 a 200 milhões. Então, você percebe a proporção que foi a questão da peste negra. E onde ela entrou na Europa? Interessante dar uma paradinha aqui, colocar isso que eu acho interessante. Acreditam que chegou na Europa, lá onde a Crimeia, né? A Crimeia hoje é uma disputa entre a Rússia e a Ucrânia, né? Lá tinha uma cidade chamada Kafta, e ela havia um controle comercial dos genoveses, né? Lembra que no mundo quem fazia o comércio Oriente e Ocidente era principalmente Gênova e Veneza. Então, os comerciantes genoveses estavam lá na cidade, e os mongóis chegaram para ganhar, para derrotar a cidade. E não conseguiam derrotar a cidade. E a peste negra pegou lá com o exército mongol. E aí o líder mongol resolveu uma ideia, em vez de jogar as catapultas, você joga as pedras para derrubar as muralhas, ele resolveu colocar os corpos das pessoas infectadas, doentes, e jogar para dentro da cidade. E foi uma tática, até fala-se chamada guerra biológica, né? Foi uma tática onde os comerciantes genoveses, quando as pessoas começaram a morrer dentro da cidade, eles vão embora. E aí eles levam essa doença para a Europa, onde eles vão chegando, né, na ilha de Creta, depois no litoral da Itália, na cidade de Marseille, lá na França, onde hoje é a França, essa vai espalhar pela Europa. E aí tem casos de morte de regiões da Europa, calcula-se mais de 1/3 da população. Tem a famosa cidade de Siena, uma cidade importante na Itália, que morreu 2/3 da população da cidade. Por que morria? Lá o esgoto era céu aberto, e os ratos estavam lá proliferados. Eles foram infectados, e aí, a partir daí, as pessoas foram infectadas. Outra pandemia interessante que ninguém está comentando, que é também uma pandemia, é a questão da AIDS. A doença AIDS, começou aí na década de 80, 90, do século passado, ela é também uma pandemia, né? Que até hoje já existe tratamentos no sentido, não da cura, mas no sentido de ações medicamentosas que conseguem evitar, né, a mortalidade, mas é uma pandemia. E no ponto de vista gripal, né, no início do século XX aconteceu a famosa gripe espanhola, né, que a gripe espanhola, na época, começou na Espanha, porque a Espanha, na época, é a época da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial veio entre 1914 e 1918. Os Estados Unidos entrou na guerra em 1917. E aí, mas a Espanha, na época, ela ficou neutra, ela não participou da guerra. A análise que existe dessa doença, ela foi transmitida pelos soldados americanos que chegaram na Europa. E as autoridades da época, que estavam em guerra, resolveram não divulgar, porque, né, muita gente morrendo de guerra, morrendo de gripe. E aí, como a Espanha não estava na guerra, a imprensa espanhola começou a divulgar
que está tendo essa doença, essa doença, tá, e por isso que ganhou esse nome de gripe espanhola. É uma gripe que fala em números muito grandes de mortes. Calcula-se hoje, até o Fantástico do domingo passado falou em 50 milhões. Eu já tinha lido texto que falava entre 20 a 40 milhões de mortes. Na época não tinha muita estatística, né, como existe hoje. Né? Não, o sistema de saúde não era como existe hoje. Mas morreu muito. Morreu gente até aqui no Brasil. Casos comprovados de morte aqui no Brasil, 35 mil pessoas. Até um presidente eleito na época ele morreu com essa gripe. Né? Mas fala-se em cálculo de 460 mil mortes aqui no Brasil. São especulações. Então, ela foi uma pandemia que foi no mundo inteiro. Então, o que a gente está vendo hoje, gente, é uma coisa que já aconteceu, como eu já falei em algumas aulas anteriores, e vai acontecer futuramente. No momento que você vê esse mundo globalizado, as relações de ideias, de mercadoria, de comércio, cada vez mais unificando o mundo inteiro, as doenças são trazidas, entendeu? Não tem como. As doenças chegam e, dependendo, elas dá desastre muito grande. Um exemplo, eu falei quando eu falei no início da varíola, o que realmente matou, que liquidou as populações indígenas americanas com a chegada do europeu aqui a partir de 1500, não foi as guerras, não foi as mortandades, não. Então, o europeu que chegou aqui, no final, queria pegar a mão de obra indígena e escravizá-la. Mas o que realmente liquidou os indígenas foi a varíola. A varíola foi trazida pelos europeus, a população aqui da América da época não estava preparada para essa doença, né? Não tinha anticorpos, e aí calcula-se em torno de 70%, 80% de mortalidade por causa da varíola aqui na América, por causa dessa doença que foi trazida pelos europeus. Então não tem como, gente. O mundo é esse e essa doença existe. O que a gente tem que analisar sobre esse tema da pandemia, que é o coronavírus 19 que está aí, mudou um pouco a nossa vida, nós estamos aí vivendo esse isolamento social, por isso eu quero, no trabalho de vocês falar um pouco sobre isso, é entender a questão econômica. Né? O mundo está vivendo, recentemente, uma ideia do chamado neoliberalismo. Né? O que é o neoliberalismo? A turma do terceiro ano sabe, mas a importância da turma também saber. Lá no início do capitalismo, as ideias surgiram as chamadas ideias liberais, ideias de Adam Smith, né? Dos teóricos lá do iluminismo, da Revolução Francesa. Deixa que o mercado regulamenta a sociedade. O Estado tem que ter pouca intervenção na economia. E aí, através das guerras mundiais que aconteceram no século XX, essa ideia do liberalismo ela caiu de vez. Então, no socialismo, criou a ideia do Estado socialista, que é um Estado de alta intervenção do Estado na economia, e no próprio capitalismo, criou a ideia do Estado do bem-estar social, as ideias de Keynes, né? John Keynes, que era fazer o Estado regulamentar a economia, deixa a economia circular, mas com uma certa regulamentação. Porque se você libera demais a economia, com o tempo, galera, os grupos vão se consolidando e o pequeno e o médio não vão conseguir sobreviver. E aí, o que nós estamos vendo agora? A partir da década de 80, essa ideia do neoliberalismo, uma crítica ao Estado do bem-estar social, a crítica ao socialismo, né? E aí, então, muitas economias do mundo começaram a tirar o aparato estatal. E aí, gente, quando você tira o aparato estatal, você diz, vendeu a empresa tal, em vez da empresa tal, é absurdo, o país tem empresas que não tem nada a ver, né? Vamos privatizar tudo. Mas em muitos lugares do mundo privatizaram a saúde. Então, o grande problema hoje que nós estamos vivendo, gente, é que o sistema de saúde não é o brasileiro, não. Quer dizer, é um dos melhores do mundo. Olha que absurdo, um dos melhores do mundo. Existe uma estrutura de saúde aqui no Brasil. Tem países que não tem estrutura nenhuma. E aí é que é o problema da doença. Tanto que o mercado, deixa o mercado decidir, o mercado está calado, está assustado com a perda de dinheiro, a perda de capital que vai ter no mundo inteiro. Fala-se numa queda de 5% a 7% inicialmente do PIB mundial. Nós estamos falando de trilhões de dólares que circulam no mundo. E calcula-se ao longo da crise, depois do final dessa pandemia, esses índices vão aumentar mais ainda, porque a economia ela realmente parou, ela se retomar, ela vai demorar muito a retomar. Agora, o lado bom dessa história, né? Toda história tem o seu lado bom, lado ruim, lado bom, que alguns casos de história de grandes crises, de guerras, de revoluções e tal, o posterior foi uma melhoria
das relações sociais, das pessoas. A gente viveu um momento de alegria importante que aconteceu, entendeu? Porque a gente está vivendo um momento onde a solidariedade tornou-se hoje a palavra-chave no nosso mundo. Você pensar no outro, você ajudar o outro. É muito ruim de ver uma situação hoje de saúde, quando uma pessoa infectada chega lá para ser atendida, um problema respiratório, e o médico tem que tomar a decisão de quem que ele vai colocar e quem que ele não vai. É muito ruim de ver isso. Isso interfere na questão da desigualdade. Então, existe uma desigualdade, que é um fruto aí do modelo capitalista, que afeta o sistema de saúde e as pessoas começam a preocupar. Até grandes empresas mundiais começaram a gastar milhões de dólares, porque ele percebe que eles precisam das pessoas. O capital, ele precisa das pessoas. Então, é o momento a gente refletir, rediscutir que modelo é esse que nós estamos vivendo. A gente precisa de ter um aparato estatal que protege os seus cidadãos. A cidadania tem que ser exercida com pleno direitos. E o grande problema é isso. Nós vivemos ainda essa coisa da disputa, eu quero ser melhor que o outro, eu tenho mais condições que o outro, eu quero ficar rico, a ideia do dinheiro, né? Eu quero ter dinheiro, eu quero ser poderoso, e muitas vezes as pessoas acabam pisando, né, no ser humano para ser isso. Então, esse é o momento de reflexão que eu estou fazendo sobre isso. Então, essa aula é isso. Eu publiquei o decreto do governador, são 62 páginas, e lá também tem uma lista de exercícios baseada nesse decreto. Eu quero que vocês façam. Parece que a gente não vai ter aula no mês de maio, então, a partir daí, eu estou esperando orientações da escola. Talvez a gente já vai, no mês de maio, publicar aí um e-mail para vocês, meu e-mail institucional, né? Para a gente começar a receber essas atividades. Eu achei que nós íamos retomar em maio e a gente já poderia fazer a própria correção presencial e ajudar vocês aí já nesse novo conteúdo do segundo bimestre. Mas isso aí fica para depois. Muito obrigado, alunos. E eu quero no fórum, que eu estou no fórum terça, quarta e sexta, das 5 às 7, o Fórum de Sociologia à noite. Eu quero questionamentos, eu quero que vocês coloquem sobre o que vocês estão achando da minha videoaula, sobre os conteúdos que nós estamos falando. Eu quero ter esse feedback. O muito ruim dessas videoaulas é você não ter o feedback bom da aula presencial, que você percebe o que realmente está melhorando do ponto de vista educacional. Então, quero que vocês usem o fórum para dar suas opiniões, né? Fazer questionamentos, sim, se tiver alguma dúvida, mas também dar suas opiniões. Desde já, muito obrigado.